Aquilo que é realmente interessante na pensão de alimentos é que ela vai ter de ser analisada em duas perspectivas. A perspectiva de quem recebe a pensão de alimentos. O progenitor que recebe a pensão de alimentos vai ter um rendimento no seu modelo 3, anexo A, IRS, e o progenitor que paga a pensão de alimentos vai ter uma despesa, uma dedução à coleta, e que vai figurar no seu anexo H das despesas. Mas para melhor ilustrar estas duas perspectivas, vejamos o seguinte exemplo. Um exemplo em que o Manuel e a Mariana divorciaram-se em janeiro do ano N. O casal tem um filho, o João, de 12 anos, que ficou a residir com a mãe. No âmbito da regulação das responsabilidades parentais, por homologação de acordo em tribunal judicial, o Manuel ficou obrigado ao pagamento mensal de uma pensão de alimentos no valor de 666,67 €, prefazendo um total anual de 8.000 €. Ambos os progenitores são residentes fiscais em Portugal. No que respeita aos rendimentos auferidos em N, a Mariana, a mãe, auferiu rendimentos da categoria A, trabalho dependente, e o rendimento bruto da categoria A foi 22.400 €. E o Manuel, que é o pai, auferiu rendimentos também da categoria A, no montante de 35.000 €, sendo que o João, o filho de 12 anos, não é? Apenas recebeu a pensão de alimentos. Esta pensão de alimentos foi paga integralmente e de forma pontual através de transferência bancária mensal. Então vamos ver as duas perspectivas. A perspectiva da Mariana e a perspectiva do Manuel. Na perspectiva da Mariana, ela vai declarar no seu IRS a pensão de alimentos como um rendimento, e um rendimento da categoria H, ou seja, de pensões. Depois, o pai, o Manuel, vai declarar no seu anexo H como uma despesa. Vejamos a perspectiva da Mariana. Bom, começando então pelo modelo 3, anexo A. O quadro 4, os rendimentos do trabalho dependente e ou pensões obtidos em território português. A Mariana, ao entrar aqui no anexo A, ela vai começar por verificar que já estará pré-preenchido o seu rendimento do trabalho dependente, porque a entidade patronal enviou as DMRs mensais e, portanto, a autoridade tributária já tem aqui isto apresentado. O número de identidade pagadora, o NIF da entidade pagadora, o 401, que é o Código de Rendimentos, trabalho dependente, o titular, que será ela, depois aqui é colocado o número fiscal dela, ou virá já também pré-preenchido, 22.400 € de rendimentos, são rendimentos brutos do trabalho dependente, com 6.020 € de antecipações em sede de IRS pela via das retenções na fonte e 2.464 de contribuições, Segurança Social, 11% dos 22.400 €. Isto já viria pré-preenchido, mas ela agora tem que adicionar uma linha. E a linha número 2, ela vai colocar o número fiscal de quem pagou e depois adiciona o código 405, que é o código de pensões de alimentos. Coloca depois o titular da pensão, o filho, e os rendimentos de 8.000 €. Quando se diz aqui titular, são os NIFs, os números de identificação fiscal. E os rendimentos de 8.000 €. Mas agora ela vai se deparar aqui com uma questão que lhe vai ser colocada especificamente sobre os rendimentos de pensões de alimentos. É que se declarou pensões de alimentos com código de rendimentos 405, tal e qual como ela fez, opta pelo seu englobamento, sim ou não. Ou seja, temos aqui dois caminhos possíveis e vamos fazer uma escolha. A Mariana tem que fazer uma escolha. Se a Mariana optar pelo englobamento do rendimento de pensões de alimentos, coloca lá o sim e isto vai ter consequências.
E as consequências são as seguintes. Como ela tem um rendimento do trabalho dependente, que é objeto de englobamento obrigatório, será calculado um rendimento líquido do trabalho dependente e um rendimento líquido de pensões. Os dois vão ser somados e, em conjunto, formando-se um único, pressupondo que ela não tem outros rendimentos objeto de englobamento, serão tratados no enquadramento do artigo 68, ou seja, serão objeto de aplicação das taxas progressivas do artigo 68 do Código do IRS. Isto, de uma forma explicada, dir-se-ia que na opção pelo englobamento, relativamente aos rendimentos da categoria A Mariana tem 22.400 euros, aplica-se a dedução específica de 4.104. Atenção que esta dedução específica vai ser atualizada para 4.349,08, 8,54 vezes o IAS, novo Orçamento Geral do Estado, resultando num rendimento líquido de 18.296. Quanto à pensão de alimentos, também se aplica uma dedução específica que também é de 4.104. Os rendimentos de pensões e de trabalho dependente têm aqui uma dedução específica de base 4.104, obtendo-se um rendimento líquido de 3.896. Somam-se estes dois rendimentos líquidos, o que dá 22.192, e este rendimento líquido total vai ser objeto de aplicação das taxas do artigo 68, as taxas progressivas do artigo 68. Isto se a opção for pelo englobamento, mas ela tem uma outra opção. É que, em vez de dizer sim, ela pode dizer não. O que é que acontece se ela coloca ali o não? Se declarou pensões de alimentos com o código 405, opta pelo seu englobamento? Não, não opte pelo englobamento. Se isto acontecer, o rendimento líquido do trabalho dependente continua a ser objeto de englobamento e da aplicação das tais taxas gerais e progressivas do artigo 68. O Código 405 é isolado pela autoridade tributária. A estes 8.000 euros aplica-se igualmente a dedução específica, mas o rendimento líquido da categoria H será objeto de uma taxa especial. E essa taxa especial, artigo 72 do Código do IRS, o seu número 9, refere que as pensões de alimentos, quando enquadráveis no artigo 83A, são tributadas autonomamente à taxa de 20%. Ou seja, o rendimento líquido da categoria H, na opção pelo não englobamento, será alvo de aplicação de uma taxa especial de 20%. Vamos ter de fazer as simulações para ver qual vai gerar mais economia fiscal para a Mariana. Se é optar pelo englobamento ou optar pelo não englobamento. Ela tem aqui dois caminhos, tem que seguir aquele caminho que lhe vai proporcionar mais economia fiscal. Em relação ao Manuel, o Manuel tem a seguinte situação. Para o Manuel trata-se de uma despesa. Então, o Manuel vai declarar esta despesa também no seu modelo 3 de IRS, mas no anexo H, que é o anexo das deduções, das despesas dos benefícios fiscais que vão servir de dedução à coleta. Ou seja, o Manuel vai preencher o quadro 6, adiciona uma linha no 6A, coloca o número de identificação fiscal do beneficiário das pensões e vai colocar o valor da pensão de 8.000 euros. E qual vai ser o impacto desta despesa, desta dedução à coleta? 8.000 euros vão permitir uma dedução à coleta de 20%. É o que se traduz no artigo 83A do Código do IRS. As pensões de alimentos a que o sujeito passivo esteja obrigado deduzem 20% das importâncias comprovadamente suportadas e não reembolsadas, ou seja, 1.600 euros será a sua dedução à coleta.